Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu trabalhava como motorista de ônibus e naqueles últimos tempos só estava viajando a São Paulo. Ficava fazendo o mesmo trajeto, indo e voltando, ou seja, dividia a minha vida entre a minha casa aqui em Curitiba e um alojamento que eu tinha lá em São Paulo. Quem não gostava era minha mulher. Ela vivia reclamando que sentia minha falta, que não gostava de ficar sozinha, mas fazer o quê? Era o meu trabalho. Lembro que naquele domingo, eu tinha acabado de chegar a Curitiba, encostei o ônibus na garagem da empresa e me mandei para minha casa. Eu já tinha, inclusive, avisado a Sandra que tinha chegado, de modo que ela já devia estar me esperando, de banho tomado, toda cheirosa, com saudade de mim, do jeito que eu também estava com saudade dela. Sabe, por um lado, até era bom a gente ficar assim alguns dias separados, porque quando nos reencontrávamos, a paixão explodia. Ficávamos grudados um do outro o tempo todo. E dessa vez não foi diferente. No que cheguei, ela já veio se atirando nos meus braços, me beijando, me abraçando. E como sempre costumava acontecer, fomos dali direto para o quarto. Sabe, matar aquela saudade. E repito, tinha esse lado bom, né? Da gente ficar afastado tanto tempo, porque quando a gente se encontrava, fomos direto para o nosso quarto, para a nossa cama, saciar aquele desejo. Ah, como eu amava essa mulher. Ela era tudo para mim. E fizemos amor de um jeito tão apaixonado, nesse dia especialmente. E depois ainda ficamos ali na cama, sabe? Em silêncio, curtindo aquela companhia, curtindo o calorzinho do corpo dela. Lembro que ela se debruçou assim sobre o meu peito e ficou ali acariciando o meu rosto, o meu cabelo. E foi então que eu dei assim, de olhos no quarto, né? O pensamento ali com a minha mulher. E de repente, passei os olhos assim pelos móveis. Coisa normal que a gente faz quando tá deitado na cama. Enquanto isso, contando ali para ela coisas que tinham me acontecido durante essa última viagem, até que pelas tantas, meus olhos pararam naquela jaqueta de couro. Jaqueta que estava assim, de pendurada no puxador do guarda-roupa. Eu estranhei porque não sabia que ela tinha comprado uma jaqueta de couro. Aliás, eu podia até estar enganado, mas pelo que me pareceu, era uma jaqueta de homem. Fiquei olhando para aquela jaqueta assim, enquanto falava, e aos poucos foi me dando aquela angústia, uma coisa ruim, porque, repito, parecia ser uma jaqueta de homem. E vamos convir, o que é que uma jaqueta de homem estaria fazendo no nosso quarto? Minha não era. Até porque nunca tive jaqueta de couro. Lembro que me desvencilhei dela. Agi até de um modo assim meio brusco, porque aí levantei da cama, me aproximei do guarda-roupa, peguei a jaqueta na mão e fiquei olhando, examinando. De fato, era mesmo uma jaqueta de homem. Que jaqueta é essa, Sandra? Olha, podia ser impressão minha, mas eu acho que ela ficou nervosa. Sua expressão mudou. Senti até que ela ficou meio assustada. Ela até se enrolou para dar uma explicação. Jaqueta? Então, eu ganhei, aí eu trouxe para você. Ganhou? Ué, como assim? Ganhou de quem? Lá no meu serviço. De um colega que estava fazendo doação. Ele perguntou quem queria. Aí eu pedi para trazer para você. Você não gostou? Aliás, veste para ver se serve no teu tamanho, senão eu devolvo para ele. Olha, eu achei aquela história muito, mas muito estranha.
Fiquei olhando para os detalhes da jaqueta na minha mão. E olha, não sei se foi impressão minha, mas parecia até meio perfumada. Tinha um cheiro assim. Isso não dava para negar, era cheiro de homem. Eu achei aquela explicação que ela me deu tão, sei lá, tão fajuta. Sem contar que deu para notar que ela ficou nervosa quando eu peguei a jaqueta na mão. Não falei nada depois disso. Mas se eu disser que acreditei naquela história de doação, estaria mentindo. Fiquei desconfiado, isso sim. E como não ficaria, meu Deus? Qualquer homem, no meu lugar, ficaria com a pulga atrás da orelha. Olha, só de imaginar que ela, sei lá, tivesse recolhido algum homem para dentro de casa e que esse cara tivesse até esquecido a porcaria daquela jaqueta ali no nosso quarto, já sentia aquela fisgada no peito. Só que em seguida eu pensei assim comigo mesmo, não, ela não seria capaz. Qualquer uma, menos a Sandra. Ela me ama. Ela morre de saudade quando eu chego. Claro que não. Deve ter outra explicação. Quem sabe até essa mesma que ela deu. Olha, eu fui tomar banho e fiquei me consumindo com aquela história ali debaixo daquele chuveiro. Eu não queria, mas a suspeita foi tomando conta de mim. Será, meu Deus, que minha mulher está aprontando comigo na minha ausência? Só de pensar, repito, meu corpo todo começava a tremer. Lembro que depois que voltei ao quarto, a jaqueta já não estava mais ali. Ela falou que tinha guardado numa sacola, que ia levar de volta lá pro colega, ia devolver para ele, porque viu que eu não tinha gostado. Olha, esse acontecimento acabou estragando o meu dia, porque eu não consegui mais tirar aquilo da cabeça. Olha como é duro quando você desconfia da própria mulher. Mesmo não querendo, eu acabei mudando o meu comportamento com ela. E sinto que a tratei de um jeito que não era do meu costume. Só que, naturalmente, não falei mais nada. Não acusei de nada, fiquei apenas me remoendo, guardei tudo para mim. Voltei a viajar, alguns dias depois, mas só eu sei o quanto fiquei me consumindo. Eu não conseguia ter mais um segundo de paz. Aproveitava toda oportunidade para ligar para ela, saber se ela estava em casa, se ela estava sozinha, o que ela estava fazendo. Se bem que, convenhamos, né? Era até ingenuidade minha acreditar que ela fosse me falar alguma coisa, se estivesse mesmo aprontando comigo. Olha, isso tudo me tirou tanto a minha paz, que eu acabei comentando com o meu irmão. Desabafei com ele. Contei o que tinha acontecido, da jaqueta de couro que eu tinha encontrado, da minha desconfiança. Perguntei o que ela achava e ele fez uma careta. Olha, Almir, sei lá, cara. Difícil a gente falar assim, sem conhecimento de causa, né? Agora, se eu fosse você, eu pelo menos ficaria de olho. E te digo mais. Essa coisa aí de você ficar viajando o tempo todo, deixando tua mulher sozinha em casa, isso é meio perigoso. Você não acha? Não conhece aquele provérbio que fala que a ocasião faz o ladrão? Quer dizer que você também está achando que ela pode estar, sei lá, levando algum homem para dentro de casa? Ele só fez um gesto assim, uma cara de quem, mas não respondeu. Se bem que nem precisava, né? Bastava o modo como ele olhou para mim. Olha, a minha vida virou um caos desde que encontrei aquela bendita jaqueta. Até então, juro que eu nunca tinha desconfiado da Sandra. Pelo contrário, confiava nela de olhos fechados. Mesmo passando tanto tempo fora, eu nunca sequer cogitei a possibilidade de que ela pudesse me trair.
Mas tudo isso foi por terra, desde que, repito, encontrei aquela jaqueta. Eu simplesmente não consegui mais acreditar naquela desculpa, naquela explicação que ela me deu. Vamos convir. A troco de quê? Que um colega de trabalho ia dar aquela jaqueta para ela? Ou para alguém? Era a desculpa mais esfarrapada que eu já tinha ouvido na minha vida. Eu não queria desconfiar da minha mulher. E só Deus sabe o quanto rezei para que estivesse enganado. Porque eu sinceramente não sei o que faria da minha vida se descobrisse que ela realmente estivesse me traindo. Eu a amava tanto que não conseguia imaginar mais a minha vida sem ela. Eu sempre conversava com o meu irmão. E olha, não sei se depois daquela nossa primeira conversa, ele descobriu alguma coisa e não quis me contar. Mas um dia, a gente ali tomando uma cerveja, e ele me deu aquele conselho assim, repentino. Almir, por que você não muda de emprego? Pede a conta, procura algo assim mais perto. Tá cheio de empresa de ônibus aí, de linha aqui em Curitiba, precisando de motorista. O salário pode ser até menor, mas pelo menos você não vai precisar viajar o tempo todo, né? Vai poder ficar em casa, perto da tua mulher. Olha, ele ficou batendo naquela tecla que eu devia parar de viajar, mandar currículo para as empresas de ônibus de linha aqui de Curitiba, que com certeza emprego não ia faltar para mim, que tinha experiência. Repito, parecia até que ele sabia de alguma coisa que eu não sabia. E não queria me contar. E sabe, depois de pensar muito, eu cheguei à conclusão de que ele tinha razão. Até porque aquele episódio da jaqueta nunca mais me saiu da cabeça. Só eu sei como me sentia quando estava longe de Curitiba. No fim, acabei conversando com a Sandra sobre essa minha decisão de arranjar um outro serviço para não ter de ficar viajando. Ela ficou séria. Perguntou se eu já tinha alguma coisa em vista. Falei que não. Que ia ver se conseguia resolver a situação nos dias seguintes ali. Creio que 1 semana, 2 semanas, seria o suficiente para eu... Olha, podia até ser impressão minha. Mas, pelo menos foi a sensação que eu tive, ela não pareceu gostar muito daquela ideia. Pensei que ela fosse ficar feliz, me abraçar, me beijar, me apoiar. Até porque quantas vezes, meu Deus, ela mesma tinha falado aquilo. Que eu devia arranjar outro emprego porque ela não gostava de ficar em casa sozinha. Só que dessa vez, ficou séria. Bom, para resumir, acabei fazendo um acerto na firma. Para minha sorte, eles me pagaram todos os meus direitos, de modo que deu para ir me mantendo numa boa, até que eu conseguisse uma outra ocupação. Até porque emprego não é coisa que a gente consegue assim, de um dia para o outro, né? Mesmo a gente tendo experiência. Quer dizer, ficou tudo mais ou menos bem, até que, para minha sorte, sabe, eu comecei a procurar e, graças a Deus, acabou dando tudo certo. Quer dizer, só uma coisa não deu tão certo como eu imaginava. Eu senti que a minha mulher mudou comigo. Já não me tratava daquele modo apaixonado como era seu costume, sempre que eu chegava de viagem. Tudo bem que quando eu chegava de viagem, já estava 1 semana, 2 semanas na rua. E naturalmente a saudade era maior. Agora não. Só que mesmo assim, sabe? E eu fiquei me perguntando, mas será que ela não gostou? Tudo o que fiz foi pensando no meu casamento. Só que não sei, eu senti que as coisas começaram a desandar. Já tinham começado desde aquele episódio que eu não gostava nem de lembrar. Mas depois que eu pedi dispensa da empresa, parece que piorou.
Olha, até discutir coisa que a gente nunca tinha feito. A gente passou a fazer de vez em quando. Depois de uns meses, eu, inclusive, comecei a pedir um filho para ela. Era uma ideia que eu tinha há muito tempo, que a gente não tinha providenciado ainda, por conta das dificuldades financeiras, né? A gente esperava. Ela falou que também queria, mas não naquele momento. Queria esperar um pouco mais. Tudo bem, se é questão de tempo. Não dava para ter um filho eu sozinho, né? De modo que eu tinha de esperar pela vontade dela também. Foi mais ou menos depois de uns 7 meses de parada, que eu tinha saído da firma, arranjado um emprego de motorista para trabalhar só aqui em Curitiba, que aconteceu. Naquelas alturas, a verdade é que eu nem andava mais tão desconfiado como lá no começo. A confiança tinha ficado abalada, a confiança que eu tinha nela, por conta daquele episódio da jaqueta, mas, de todo modo, já não pensava tanto nisso. Era só de vez em quando. Até que um sábado, que eu pensei que estivesse escalado para trabalhar, só que me enganei, era minha folga. De modo que cheguei à garagem, mas dei meia volta em seguida. O detalhe é que assim que dobrei a esquina da rua de casa, na volta, assim ao longe, eu vi ninguém do que a Sandra, minha mulher, caminhando pela calçada. Pensei comigo, ué, onde será que ela vai? Eu estava de carro e acelerei para ver se conseguia alcançá-la. Mas foi então que, para minha surpresa, ela parou diante de um carro que estava estacionado assim mais adiante, abriu a porta daquele carro e simplesmente entrou. Eu senti aquela fisgada no peito e pisei ainda mais fundo no acelerador. De modo que, em poucos segundos, consegui emparelhar com aquele carro, antes que o motorista arrancasse. Na verdade, mais do que emparelhar, acabei parando o carro bem na frente dele, impedindo que ele saísse. Saí do carro, me aproximei da janela daquele carro onde minha mulher tinha entrado. E olha, quase tive um troço. O motorista era um homem, um cara que eu nunca tinha visto na minha vida. E um detalhe me chamou a atenção. E não sei como não me deu um ataque do coração naquela hora. O sujeito que estava ali, no banco do motorista, sentado ao lado da minha mulher, sentadinha ao lado dele, no banco do carona, o cara estava usando aquela jaqueta de couro que eu tinha encontrado no meu quarto, na minha casa. Olha, eu tremi tanto nessa hora que eu pensei até que fosse realmente me dar um ataque, que eu fosse... Não pode ser. Só que era a mesma jaqueta que eu tinha encontrado no quarto, de pendurada no puxador do guarda-roupa, no nosso quarto, meu e da Sandra. Passei pela frente daquele carro maldito, fui até o lado do carona, abri a porta e peguei a Sandra pelo braço. Praticamente a arranquei lá de dentro. Será que você pode me explicar o que você está fazendo dentro desse carro, Sandra? Quem é esse cara? Que isso, Almir? Ficou louco? Me larga. Você está me machucando. Foi tudo tão rápido. No que tirei minha mulher dali, de dentro daquele maldito carro, o próprio cara, motorista, ou da jaqueta, fechou a porta, deu ré e saiu cantando o pneu, me deixando ali completamente desatinado.
Eu ainda falei para ela que tinha reconhecido aquela maldita jaqueta. É a mesma que estava no nosso quarto aquele dia de pendurada. Mas ela só sabia repetir aquela frase: me solta, você está me machucando. O pior é que ela estava toda arrumada. E acredite quem quiser, não quis me dizer quem era aquele sujeito, nem para onde estava indo. Quer dizer, até deu explicação, mas a explicação mais fajuta possível. Você não conhece ele, é meu amigo. Eu só ia pegar uma carona com ele. O amigo? Pois sim. Ela devia pensar que eu era um idiota. Olha, só faltou dizer que era um carro de aplicativo. Se tivesse dito isso, quem sabe tivesse colado melhor. Eu a obriguei a entrar no meu carro e ir comigo para casa naquele mesmo instante. Porque ela não queria. Aliás, seu celular começou a tocar depois. Só que ela não quis atender. Quando chegamos em casa, e como não podia deixar de ser, a briga foi feia. Porque diante de tudo que eu tinha visto, eu comecei a acusá-la de traição. E nem podia ser diferente. Eu fiquei tão desatinado, tão fora de mim, eu tremia enquanto falava com ela. Foi a nossa pior briga. E no fim, nós dois de cabeça quente, ela dizendo que daquele jeito não tinha como continuar morando ali naquela casa comigo. Queria ir embora daquela casa, até que no fim, no calor da raiva, acabei falando aquela frase: ah, você ainda quer ir embora? Pois então vá! A porta tá ali, ó. Ninguém tá te segurando, muito menos eu. E se for, não precisa mais voltar, viu? Esquece o caminho de volta. E foi exatamente isso que eu sugeri, o que ela fez. E quer saber, tenho certeza de que aquele verme estava esperando de carro lá na esquina. Ela saiu com a roupa do corpo, voltou só no dia seguinte, quando eu não estava em casa, para buscar o resto das suas coisas, roupas. Olha, minha ficha demorou para cair. Até que depois me bateu o arrependimento. Até tentei conversar com ela numa boa, me reconciliar. Cheguei a pedir perdão por aquilo que tinha dito, sendo que lá no fundo eu sabia que não devia pedir perdão coisa nenhuma, porque estava mais do que na cara. Só que mesmo assim, não adiantou nada pedir perdão. Ela simplesmente não quis mais olhar nem na minha cara. E foi aí que eu caí em mim. Porque era tudo que eu não queria, meu Deus. Eu amava. Para mim, tinha sido o dia mais infeliz, triste, dolorido da minha vida. Me arrependi de tê-la mandado embora, no calor da raiva. Que homem vai aceitar numa boa ver a mulher entrar no carro de outro, toda arrumada, do jeito que eu vi? Ela depois me acusou de tê-la agredido, mas eu juro por tudo quanto é mais sagrado que não fiz isso. Apenas a segurei pelo braço, a obriguei a sair daquele maldito carro e ir embora comigo para casa. Isso eu fiz, mas foi só isso. Os dois já deviam estar de caso há muito tempo. Desde quando eu viajava a São Paulo. E a prova disso era aquela maldita jaqueta. A jaqueta de couro que eu um dia encontrei dentro do nosso quarto, de pendurada, no puxador do guarda-roupa.
Olha, apesar de tudo, ele sabia que eu não tinha feito injustiça nenhuma. Eu implorei o pedido de perdão para minha mulher. Eu implorei que minha mulher me perdoasse, mas ela não perdoou. E lá pelas tantas, eu comecei a pensar, mas vem cá, eu estou pedindo perdão para minha mulher, sendo que é errada, é ela. Pois nem assim ela me quis de volta. É claro, né? Deve estar com aquele outro. Aquele sujeitinho da jaqueta de couro. Aquele no carro de quem eu a vi entrando aquele dia. Covarde. Quando eu fui lá abrir a porta do carona para tirar minha mulher de dentro, ele fugiu. Não encarou. Se bem que, se alguém merece alguma crítica nessa história, nem é ele, né? Sou eu, que fui o otário, o idiota, o estúpido, e que perdi minha mulher por um cara que, olha, se ela voltasse, se ela de repente reconhecesse o seu erro, pedisse perdão, mesmo correndo o risco de ser motivo de chacota para todo mundo, juro que eu a perdoaria, a receberia de braços abertos, porque continuo amando essa ingrata. Estou sofrendo tanto longe dela. Sabe quando o homem se apaixona? Eu nunca estive tão apaixonado. E nunca estive sofrendo tanto, porque justo a mulher por quem me apaixonei me apronta uma dessas. É responsável pelas minhas lágrimas e pelo meu sofrimento. Sabe o que é amar? Mas amar que chega a doer no peito. Sabe como é estar apaixonado de um jeito que você não consegue nem raciocinar? É este o tipo de amor que eu sinto por ela, a ponto de preferir a humilhação, de ser apontado na rua como enganado, traído, a sentir essa dor da ausência, da falta que eu sinto dela. Essa dor que está acabando comigo, que está dilacerando a minha alma.